Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. E depois de um amasso levado pelo Flamengo, o torcedor Blue já deve ter desinchado o coco, né? A frustração já deve ter baixado um pouco. Mas que partida decepcionante, né? O Chelsea até começou bem. Achei que teve uma boa escalação. James na meia, o Togusta, achei que o Chelsea ia explorar velocidade. Me enganei achando que o Filipe Luís, né, por jogar contra um time europeu qualificado, mesmo com o Chelsea sendo toda a bagunça que foi durante a temporada, o Filipe Luís iria mudar, mas ele não blefou na coletiva, ao contrário do Maresca, que para mim foi um blefe, falando que ia mudar muito o time, e não mudou, mandou um time bem cascudo, mas que surpreendeu no início, com o Pedro Neto marcando aquele bonito gol, mas o Chelsea no segundo tempo sucumbiu, né? O Filipe Luís matou, né, a tática do Maresca e mostrou, né, se apresentou para o mundo europeu como um técnico promissor e que não vai ficar por essas terras há muito tempo não. Salve aí, um bom dia, boa tarde para o Alex Rigo, para o Breno Silva. Já estão com o coco desinchado aí depois daquela derrota de 3-1, ninguém esperava para o Flamengo, né? E aí agora a gente vai ter que aguentar as eternas piadas, né? Não basta ter perdido o Mundial para o Corinthians e agora a gente tem essa derrota na segunda rodada do Mundial de Clubes, grupo D, para o Flamengo. O Chelsea ainda, salve aí, Erickson, seja bem-vindo. O Chelsea, com os resultados, né, dessa segunda rodada no grupo, basta um empate contra o Esperance para se manter na segunda posição. Aqui o LA acabou perdendo para o próprio Esperance. Então, é um jogo direto. O Chelsea está em segundo, com 3 pontos. O Esperance tem 3, o Flamengo tem 6. O Flamengo já classificado, né, em primeiro do grupo, pode-se dizer, pelo saldo. Então, o Chelsea precisa de um empate contra o Esperance. Caso de derrota, os Blues retornam para Londres bem mais cedo. Filipão Augusto entrou aí. E aí, Filipão, já digeriu essa derrota para o Fla ou está sendo muito zoado pelos flamenguistas aí de Campinas? Seja muito bem-vindo. Pedir pra galera dar aquela moral aí nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, do Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, né? É um canal que tem quase 500 vídeos lá, muita história contada em 5 anos praticamente, muita resenha, inclusive Filipão Augusto já está lá registrado para a eternidade em muitas delas, e Spotify e Amazon Music, tem muita coisa lá já. Agora, foi ruim, né? A gente imaginava que ia dar conta, que o Chelsea seria superior. Inclusive os times brasileiros, né, estão apresentando um bom papel no Mundial de Clubes. O Botafogo aí, ninguém apostava, venceu o PSG. O Fluminense ontem venceu os coreanos do Ulsan, tinham empatado com o Borussia, né? E engraçado que após a derrota do jogo pro Flamengo, né? Após a derrota pro Flamengo, veio aquela frase do Cucurella, né? Destacando o momento da equipe, querendo dar desculpa por ser final de temporada. Aí não vai colar, né? O torcedor dos Blues, o torcedor do Chelsea não é trouxa. Porque quando ganhou do LAFC não tinha nada a ver com o momento do clube, né? Então, o torcedor Blue não fica comprando essa ideia aí. Não, porque o Flamengo no segundo tempo engoliu. O Enzo Maresca foi o mesmo durante toda a temporada. E temos que falar do Nicolas Jackson, né? Ele não foi o culpado direto pela derrota. Mas de novo, né? Que entrada foi aquela? Não precisava, né? Pouco tempo em campo e deixou o time na mão de novo. Filipão elogiando o cenário. Tô aqui. Tô longe de casa, Filipão, curtindo o fim de semana aqui em BH. Aí, aproveitando esse domingão aqui, o tempo tá bom. Durante a semana a previsão de temperatura cair muito. E vamos resenhar aqui. O Filipão respondeu aqui, ó. Salve aí pro Valdeir. Ainda não digeri
sendo zoado e decepcionado. Até tinha marcado pós-jogo com bigode, não tive coragem. Ah, Filipão, marcou, tem que chegar, né, Filipão? Desiste não, pô. É na hora, é na derrota e na vitória, pô. Na derrota é que tem muita coisa pra falar também, né? E gostaram aí da escalação, da exibição do Dilep, que foi escalado de início, né? Por mais que muitas pessoas critiquem o Dilep por ter só 12 gols, vindo do Ipswich rebaixado, no Chelsea ele vai receber mais chances, o time vai melhorar para a próxima temporada. Agora, nosso treinador tem que largar algumas teimosias, né? E outra, a grande culpa do Chelsea estar nessa fase horrível é da diretoria, né? É Bowley, companhia, é Paul Stanley, Lawrence Stewart, né? Tem que cobrar muito essa turma, porque na verdade ninguém critica o Chelsea pelo gasto, né? Pode gastar 5 bilhões, mas o negócio é contratar atletas eficientes, jogadores que se encaixem, porque a piada que tem por aí é que o Chelsea contrata crianças, né? E esse investimento a longo prazo pode dar lucro para o time, pode dar lucro para os donos do time, mas esportivamente o torcedor vai sofrer. E o que vai acontecer com a gente? Quem sabe, de cada 5 anos, cada 10 anos, né, o nível cai e o Chelsea vai ser aquele time que ganha sempre Copa da Liga. Vai chegar numa semifinal aqui, numa final ali, e o nosso imediatismo por vitórias, a gente vai ter que se acostumar com isso. O Filipão mandou: acho que os jogadores estão jogando com o famoso pau mole, sem vontade. O Palmer é a minha maior decepção. O Palmer não foi bem contra o Flamengo não, mas ele é o melhor jogador do nosso time, né? A primeira parte da temporada do Palmer foi excelente, salve pro Valdeir. Não vamos esquecer uma coisa: o Mundial de Clubes ele faz parte da temporada 24-25 ainda, né? O Chelsea ainda está seguindo na nossa temporada. 25-26 ainda não começou, inclusive já tem dois amistosos marcados. Eu me lembro, o primeiro é contra o Bayern de Munique, uma é contra o Bayer Leverkusen, o segundo agora eu não me recordo, se alguém puder lembrar aí, né? Aí vamos ver o que vai acontecer. Espalhar a resenha aí, o Felipe Paulo, zagueiro, precisamos de um zagueiro. Filipão, que falta tá fazendo o Thiago Silva, né, rapaz? A experiência da zaga ali, como tá fazendo falta nosso zagueirão Thiago Silva. Wesley Fofana definitivamente não dá, né? Não dá para contar com ele porque só se machuca e quando machuca fica o ano inteiro fora. O Benoit Badiashile, mas caiu assim depois daquela contusão que ele ficou muitos meses fora. Não voltou, não se apresentou a ser aquele zagueiro mediano que ele era no Mônaco, né? O Levikovil, ok. E quem mais? Quem é o outro que fica ajudando? O Chalobah. Eu gosto do Chalobah, mas assim, ele é um cara que vai passar uma meia dúzia de jogos sem cometer um erro e de repente comete um erro aí que compromete, um fatal, um erro que leva o gol, e aí todo mundo esquece de boas jogadas. Eu não assisto, sempre gostei do Trevoh Chalobah. E a zaga do Chelsea de momento tem que ser Kovacic e Chalobah, né? Já que não dá para contar com o Fofana. O Cucurella, muito ataque, pouca defesa, mas é um cara que entrega. O Reece James é um craque, tem jogado com regularidade, mas não joga todas as partidas. É o corpo, né? Então o Enzo Maresca está cuidando dele, mas não veremos mais um Reece James nota 10, né? O James, apesar de ser um cracaço que o corpo dele não deixa jogar muito, o Reece James ele virou um craque nota 8, né? E as grandes estrelas do time do Chelsea são Enzo Fernandes e Moisés Caicedo. Neste atual momento do Chelsea, eles são mais importantes no time do que o Cole Palmer. Se alguém discordar, fiquem à vontade para a gente debater aqui, porque eles são muito eficientes nessa cobertura do meio campo. O Enzo até chegando mais à frente, mas o Moisés Caicedo é aquele cara que tem que se falar nele já
em lista de melhores do mundo. É um cara muito bom. E olha que ele chegou, sofreu crítica, como o Enzo Fernandes também. Mas já tomaram a conta ali. Imagina um Chelsea com Thiago Silva na zaga, com Dodi Petrovic no gol, com Enzo Fernandes, Moisés Caicedo, Cole Palmer. Olha só, dá para dar um encaixe, fazer um bom time, né? Dá para começar aí com James na lateral, né? Bom reserva o Malo Gusto. Vamos esperar. Já no ataque vamos ter o Estevão. O Enzo Maresca tem que ser cobrado, né? Tem que ser perguntado por que não está usando, né, o Andrei Santos. Lembrem que o Todd Bowley disse que o Andrei Fernandes, que estava lá no Estrasburgo, ele seria a grande aposta, né, nessa temporada, e o cara não foi sequer chamado para entrar nas partidas do Mundial de Clubes. E o cara foi um dos melhores da França. Nossa, no gol não adianta. O Dodi Petrovic pediu para ficar fora desse Mundial. É uma carta fora do baralho, não vai jogar. O Chelsea, parece que as notícias é que o Chelsea definiu com ele. Se ele arrumar um clube, botar um preço, né? Não tem o valor ainda. Mas o Dodi Petrovic, a gente agora é parar de reclamar, parar de falar dele, porque ele não vai mais jogar no Chelsea, não. Eu gostaria muito que ele fosse o nosso número 1, né? Na frente, Nicolas Jackson, Mark Gill, Noni Madueke. É o Chelsea 2025, hein? É pra chorar, hein? Precisamos de zagueiro, salve aí pro Ian. É preferível colocar Chimpong do que Covil, com a vontade que tá. O Covil, ele é um bom zagueiro, O Chimpong passa confiança, parece que ele não sente, né, nos jogos, né, Filipão? E lá na frente o Tyreek George ele ainda não dá, ele é insuficiente, ele sente os jogos, né, ele não consegue dominar a bola. E o nosso grande Jackson, matador de bola na canela, está aí acumulando cartões vermelhos. Acho que só Caicedo e Cucurella teria camisa garantida no meu time. Enzo Fernandes não, Filipão? Rapaz, salve pro Jean, seja bem-vindo, Jean. Tempão, hein? Sanches duvidoso. Duvidoso? Tem nada de duvidoso ali. O Sanches já é uma certeza de que não serve, cara. É um goleiro baixo nível. O Sanches é um goleiro nota 6. Os zagueiros todos nota 5. Enzo Fernandes acho que está abaixo do que pode entregar. E o Lavia vai bem. O meu Lavia vai bem, mas o Lavia é o mesmo caso do James, Felipão. O corpo não deixa jogar. Palmer é gênio, mas está abaixo. Cara, Caicedo, Enzo Fernandes e o Palmer, esse trio eleva demais o nível. Só que a turma da defesa tem que estar encaixada. Então o Chelsea tem James, tem o Cucurella, tem o reserva do James. Aí no meio campo, Caicedo, Enzo, tem Palmer. Olha só que coisa boa, né? Tem o Pedro Neto, é aquilo que dá para ir revezando, mas não dá para ficar com o Madueke, né? Com o Noni Madueke não dá. O Mudryk não vai jogar mais, está suspenso por dó. Jadon Sancho foi embora. Então, colegas, vai restar a nós torcedores blues apenas o entretenimento. Filipão, exato, Cris. Não sente o peso da camisa e tem vontade. Até agora não engula o Covil não acompanhar o Bruno Henrique. Mas aí o Covil não é um zagueiro rápido, né, cara? O Bruno Henrique, aí o Bruno Henrique entrou depois, né? Mas sabe o que eu imaginava no início? A estratégia era o Felipe, era o Maresca colocando, né, dando uma missão para o Enzo e para o Caicedo de marcarem, né, a missão de anularem o Gerson e o Arrascaeta, sabe? E o Cucurella, ou James, ou Augusto, dependendo de que lado o Bruno Henrique caísse, que eu imaginava que o Bruno Henrique seria titular. Então ficaria por conta ali de principalmente Gusto, né? O Gusto é esse cara que anula muito atletas. O cara foi um cara que já anulou o Mohamed Salah em outros tempos. Mas o que vimos que não foi isso. O Bruno Henrique acabou marcando gol, o Danilo também marcou, e o Wallace lá no final, né? O moleque que depois deu declaração
que jogava com os caras no videogame e agora tá marcando gols, né? Enfim, cara, foi inesperado. Se acontecesse, ninguém achava que seria 3-0. E agora o Flamengo virou o maior time do universo. Já era o maior time do Brasil, mesmo com um time ruim. Agora eles têm um timaço, tem um treinador bom pra caramba, que é o Felipe Luiz. Se vocês repararem, a galera que não gosta muito do Flamengo aí, que aliás quem gosta do Flamengo é só flamenguista, né? Mas o time dos caras é bom pra cacete. Todas as posições tem 2 jogadores excelentes ali. Claro, não joga bem todos os jogos, mas é um time muito eficiente. E o Felipe Luiz, olha, já podem colocar ele aí. É um cara que tem uma média de eficiência alta demais. São poucas derrotas, tá aí na conquista. E o Flamengo é o sul-americano favorito, né, a ganhar esse torneio. Não é o Boca, não é o River, tá? É o Flamengo, o sul-americano. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Chelsea volta a campo na terça-feira, 10 horas da noite, contra o Esperance da Tunísia. E se empatar, vai para as oitavas. E para ir, vai ser aí... Provavelmente o adversário vai ser o Bayern de Munique, né? Então é bom, o Chelsea já vai fazer 4 jogos nesse Mundial. Se perder para o Esperance, fica nos 3. Empatando, vai às oitavas de final. E aí é Bayern de Munique. Porque o Bayern tem um grande saldo. E vai ter Bayern e Benfica na terceira rodada. O Boca Juniors deve vencer por goleada o Auckland City. E aí vai dar Chelsea e Bayern nas oitavas mesmo. E façam suas apostas. E aí o Enzo Maresca vai ter que ser Frank Lampard contra o Real Madrid. Botar todo mundo atrás e tentar ganhar por 1-0. É possível? É. Será que vai acontecer? Duvido. Então fica a previsão aí de um Chelsea cair nas oitavas de final. Voltar para casa e planejar a temporada 25-26. Filipão mandou: você acha que Estevão e Kendrick vêm para jogar? O Kendrick não vai jogar no Chelsea, né, Filipão? O Kendrick já ficou definido que ele vai ser jogador do Estrasburgo. Já o Estevão vai ser jogador do Chelsea, sim, vai ser titular e vai tomar a vaga do Madueke. O Madueke vai comer banco, vai ficar marrento lá no banco agora. Mas digo no gol de cabeça do Bruno Henrique que ele está acompanhando. Para não acompanhar, nem precisava correr, era só tirar a bola. Distração, o Couve faz muito disso, né? Ele perde a noção dos espaços. Mas passou, Felipe. Tomamos ferro do Flamengo, 3-1, jogo na Filadélfia, estádio Lincoln Financial Field, estádio que cabe ali 69 mil e poucas pessoas, quase 70 mil. É um estádio da NFL, é um estádio do atual campeão da Liga de Futebol Americano, Philadelphia Eagles. Super Bowl, ganharam do Kansas City Chiefs. Então o Chelsea volta a campo no mesmo estádio da Filadélfia, no Lincoln Financial Field, e deve ganhar do Esperance. 1-0, 2-0, 2-1. O empate já garante o Chelsea nas oitavas de final e vai ser contra o Bayern de Munique. E aí vai ser pauleira, aí vai ser jogo de Champions, né? A única coisa que fiquei muito chateado com a torcida do Chelsea foram as ofensas racistas com o Jackson. Acho que não cabe fazer isso. Cara, eu não acompanhei, sabe? Mas a turma perde a noção demais. Mas não, perde não, quem faz isso não tem nenhuma noção, né? Jackson foi muito criticado, o Obi Mikel mesmo mais uma vez criticou ele pela expulsão. O Frank LeBeouf, capitão dos Blues nos anos 80, né? Ele mandou um recado para o torcedor, em forma de crítico. O LeBeouf, ele é comentarista da ESPN dos Estados Unidos. Ele foi anos 80, não, falei que o LeBeouf foi capitão do Chelsea nos anos 80, não, anos 90. Frank LeBeouf foi campeão do mundo pela França em 98, campeão pelo Chelsea nos anos 90, na era Ken Bates, né? Tava naquele time entre 95 e 99, o Frank LeBeouf jogou no Chelsea. Foi contemporâneo ali do Zola, do Di Matteo, né? Do Dennis Wise, aquela galera toda. Ele comentarista da ESPN dos Estados Unidos.
falou para o torcedor do Chelsea o seguinte: se você espera algo de bom do Chelsea, você é um tolo. E é isso mesmo, ele está certo. Essa é a sensação que nós, torcedores, temos, né? De achar que vai chegar num campeonato desse nível, após uma temporada horrível, uma temporada péssima, e achar que o Chelsea tem condições de chegar muito longe. Pelo menos, eu não sei vocês podem dizer aí o que vocês estavam esperando do Chelsea nesse campeonato. Se o Chelsea chegar muito longe, eu espero uma oitavas de final, mas eu nem tinha na cabeça, nem imaginava o tipo de chaveamento. Pegando o Bayern de Munique, vai ficar pelas oitavas de final, como na Champions League de 2020, quando tomamos 7 no placar agregado, na época ali, pandemia de coronavírus, né? O Chelsea em Stamford Bridge tinha tomado 3-0, depois tomou mais 4 na arena, né, na Allianz Arena lá em Munique. Segure aí que o Chelsea nesse Mundial é mais 2 jogos aí no máximo. Esse jogo contra o Esperance, vencendo ou empatando avança, e Bayern. Vamos ver o que vai acontecer. Bayern do Vincent Kompany, né? Que elogiou muito a equipe do Flamengo. Antônio, olha aí, Santa Catarina, Criciúma na área. Salve, Antônio, muito bom. Como é que você tá? Espero que esteja bem. Antônio falou aqui: bom dia, amigo. Infelizmente nosso elenco não dá medo em ninguém. Ninguém. Perderam o respeito pelo azul royal do Oeste de Londres. Precisamos urgentemente de jogadores que venham prontos para ajudar a gente. Mas o problema, Antônio, é que a diretoria não pensa assim, né? Nós sabemos. Nós temos ainda um pensamento abramovístico, se é que existe isso, né? E a diretoria não. Está pensando a longuíssimo prazo. E nisso o Chelsea vai vender muita camisa, vai vender muito bilhete. Próxima temporada tem Champions League, vai entrar uma grana boa. E nós, torcedores, vamos aqui, nos iludindo, viu? Valeu demais aí, galera. Vamos esperar que terça-feira o Chelsea volta. Quero agradecer o Antônio, o Rayan, o Filipão, Campinas, Criciúma, né? O Jean, o Murilo, já entrou aí, o Murilo é lá de Curitiba, sempre nas resenhas. O Ian, Valdeir, salve pro Valdeir. Ele cumprimentou aqui o Erickson, o Breno Silva, o Alex Rigo. Valeu demais pela resenha aí. Vamos terminar aí esse final de semana. O Mundial tá correndo. Hoje tem mais jogos aí o dia inteiro. E o Chelsea volta na terça-feira, 10 da noite aí. Espalhado, muita gente transmitindo. Sport TV, DAZN, Cazé TV, né? Na Globo, esqueçam, o único jogo do Chelsea que estava programado para passar na Globo era contra o Flamengo. E o Brasil inteiro viu o Chelsea levar um baile. E não liga não. Se o seu amigo flamenguista zoar, tem razão. A gente já zoou tantas vezes. A piada do 5-0 na pré-temporada de 1995 perdeu o efeito, né? Envelheceu. Agora a zoeira é Flamengo 3, Chelsea 1 num torneio mundial, Copa do Mundo de Clubes. E será que vai continuar, hein? Com os estádios com meia plateia? Ou então vamos ter que ver e pensar numa próxima edição em estádios menores, né? Um número menor de estádios e estádios com capacidades menores. Valeu, Antônio. Valeu demais. Abraço. Quando quiser, eu te chamo. As lives, elas agora vão ser bem esporádicas. Não tem mais não. Algumas coisas mudaram. O tempo mudou. Mas a gente vai sempre ter coisas do Chelsea por aqui. Acabar não acaba não. O perfil vai ficar por aqui. E acompanha aí Chelsea Fan BH nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e as resenhas no Spotify e na Amazon Music. É isso aí, valeu demais, valeu galera, abraço, saudações pro Blue, bandeira azul, sempre lá no alto, valeu!